Alunos e alunas das turmas de segundo ano da Escola Ubirajara, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de geografia. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa prova bimestral e iniciamos aqui o nosso terceiro bimestre do ano letivo 2021. A nossa prova, que aconteceu no mês de julho, finalizando aí o segundo bimestre, contou com a participação de 331 alunos. Desses alunos, podemos perceber que uma quantidade razoável de alunos conseguiu acertar todas as questões, né? Eram 5 questões e cada questão valia aí 2 pontos e obtiveram aí a nota 10 na pontuação da disciplina de geografia. Contudo, nós tivemos também uma participação de alunos bastante elevada com notas insatisfatórias. 4, 2 e 0 pontos obtidos na nota da prova, certo? Isso se deu também porque muitos alunos não participou das atividades, nem sequer viu a revisão. Quem fez a revisão, quem participou, assistiu a aula de revisão, viu que a prova estava bem parecida com o que a gente viu na nossa revisão, certo? Então, fiquem atentos. Não achem porque o ensino remoto é mais fácil, o ensino remoto facilita as coisas para os alunos, que vocês vão deixar de participar das atividades, tá certo? As atividades são importantes para ajudar vocês a tirar essas notas boas nas provas. A turma que teve maior índice de participação foi incrível, o segundo ano I da noite. Compreende aí 24,2% das participações. Então, parabéns o segundo ano I, que teve uma participação excelente nas nossas provas bimestrais. Em segundo lugar, nós temos o segundo A da manhã, certo? Segundo A, segundo B e o segundo ano H. Fazendo uma análise dos resultados da nossa prova, vamos fazer o estudo em questões. A primeira questão foi a questão que nós tivemos aí um índice de 54% de alunos que acertaram. A segunda questão, nós tivemos um índice de 61,9% de acertos, foram 205 alunos que acertaram. A terceira questão, dos 62%. A quarta questão, somente 50,1%, né? Foram 193 alunos que participaram, que conseguiram acertar essa questão. E a quinta questão, nós tivemos aí um índice também um pouco superior a 50%, que foram 199 alunos que acertaram. Então, a questão com maior índice de erros foi a primeira questão, certo? Então, a primeira questão foi a questão que teve maior índice de erros, enquanto que a terceira questão foi a que nós tivemos o maior índice de acertos. Então, ao fazermos a análise das questões, de questão por questão, é interessante a gente ver o que aconteceu para que os alunos não conseguissem obter uma boa pontuação nessa primeira questão, certo? Ou o que facilitou a resolução dos alunos na terceira questão, certo? A primeira questão era uma questão que era para fazer uma análise dessa imagem, certo? Essa imagem é a escala que traduz aí
a evolução na divisão internacional do trabalho durante as fases do capitalismo. De acordo com o que a gente pode ver nesse estudo, nessa organização dessa imagem, a partir de qual momento na história do capitalismo os países subdesenvolvidos começaram a produzir produtos industrializados. Então vocês vão perceber que a participação dos países ricos estão do lado esquerdo. Então todas essas figurinhas do lado esquerdo, elas representam a participação dos países ricos. Os países pobres são os do lado direito. Então, cada figurinha dessa do lado direito aparece aí como a participação dos países pobres subdesenvolvidos, certo? Pela primeira vez, os países subdesenvolvidos, eles vão participar na divisão internacional como fornecedores de produtos industrializados apenas nesse último momento aqui, que é a última fase do capitalismo informacional, onde aparece aqui o nome globalização, certo? Então, se é durante a fase informacional com a globalização, então você ia marcar a alternativa D, que diz na nova DIT. Tá aqui o nomezinho, ó, nova DIT. O período da globalização, certo? Então, era só você consultar a imagem. Ah, professor, mas como é que eu ia saber que eram os países ricos, que eram os países pobres? Gente, essa imagem não só foi trabalhada na aula, durante as aulas de geografia, como na revisão eu fiz questão de colocar essa imagem, certo? E aí a gente percebe aqui, ó, na própria evolução. Metrópoles são países ricos, colônias, países pobres. Ele já vai explicando aí, ó, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, certo? Então, se ele pergunta aqui, ó, em que momento aconteceu o processo da divisão internacional do trabalho, quando os países subdesenvolvidos passaram a fornecer produtos industrializados ao mercado internacional. Então, o momento foi, na nova DIT, o período de globalização. Então, essa questão que foi a mais errada, ela foi mais errada simplesmente por falta de atenção. Porque se você tivesse prestado atenção na imagem, você encontraria fatalmente a resposta, certo? Então, vamos ter mais atenção na resolução das nossas provas, gente. Na segunda questão, nós tínhamos lá a tabela e precisávamos consultar a taxa de escolaridade média, né? E aí a gente ia ver qual é o país que possui maior média de escolaridade. E aí a gente vê que o país que possui maior média de escolaridade, a gente vai identificar aqui, ó. Primeira coluna trata do IDH, a segunda, expectativa de vida. A terceira coluna representa aí escolaridade média, que seria, no caso, o primeiro valor, antes da barra. O país com maior escolaridade média, de 13,1 anos, é a Alemanha. E aí não confundir com escolaridade esperada, porque a escolaridade esperada seria o outro valor, que aí, no caso, a escolaridade esperada da Alemanha seria de 16,5 anos. Eu acredito que muita gente marcou Noruega, que foi a segunda opção que teve mais gente marcando. Por quê? Porque confundiu com os dados aqui de que a Noruega ela tem uma escolaridade esperada maior do que a Alemanha, certo? Mas aí veja que eu não perguntei escolaridade esperada, e sim escolaridade média. Lembrando que esses são os indicadores considerados para definição do Índice de Desenvolvimento Humano dos países, né? Então, a resposta correta, quem marcou, Alemanha, parabéns. Na terceira questão, nós tínhamos que tratar aí a respeito da interpretação do mapa
de localização das indústrias dos Estados Unidos. E aí a pergunta que é feita diz o seguinte: com base nos nossos estudos sobre industrialização diferencial nos países desenvolvidos, consulte o mapa abaixo. Informe qual a especialidade industrial de Miami nos Estados Unidos. Então, no caso, você ia dizer qual era a especialidade de Miami, quer dizer, qual era o tipo de indústria que a gente encontra em Miami. Ih, professor, tô ferrado. Eu não sei onde fica Miami. É só você localizar o nome no mapa. Ah, professor, mas vai dar muito trabalho procurar esse nomezinho. Gente, na escola, que a gente tem um tempo para fazer a prova, né? Tem um limite de tempo. A gente coloca questões desse tipo para você localizar informações. Imagine você em casa, né? Fazendo virtualmente. Então, Miami está aqui na ponta do mapa, certo? Aqui nessa região aqui da Flórida, certo? E aí a gente tem aqui, ó, Miami, tem uma telazinha de computador, né? Aparece aí uma telazinha, né? Uma televisão, um computador, monitor. E aí a gente vê na legenda que a especialidade é indústria eletrônica. A alternativa, então, seria a alternativa D, indústria eletrônica. Quarta questão, eu teria aí que fazer um levantamento, uma interpretação da imagem com o que está presente aí no enunciado da questão. Diz o seguinte: o controle da economia mundial pelas grandes corporações empresariais multinacionais, e aí o mapa mostra aí as multinacionais, controladoras da produção industrial e dos mercados financeiros e ditadores dos rumos políticos dos países menos desenvolvidos marcam qual fase do capitalismo. E aí a gente viu nas nossas aulas, em nossos estudos, que a grande marca da globalização é a atuação das empresas multinacionais, que quer dizer que elas ultrapassam as fronteiras dos países, né? E aí nós marcaríamos aí a quarta fase informacional globalizada, como o momento que marca esse predomínio das empresas, das grandes corporações empresariais multinacionais controlando o mercado e as decisões políticas. Na quinta questão, nós temos aqui quais os principais referenciais geográficos dos períodos históricos que marcam as revoluções da produção industrial. E aí, esse desenho, essa imagem, esse esquema que o professor João Sérgio colocou nas aulas dele, certo? E explicou muito bem e apareceu na nossa revisão tratando sobre a questão da industrialização, certo? As fases da industrialização, a fase da primeira revolução, da segunda revolução, da terceira e da quarta revolução industrial. E aí vai descrevendo aqui, ó, cada uma delas, o que marca cada uma das fases, tá certo? E aí diz a introdução das máquinas movidas a vapor na indústria para automatizar o processo artesanal, que a produção era artesanal e passou a ser industrial. Na segunda fase, nós temos aí um aprimoramento e aperfeiçoamento das tecnologias industriais, com a utilização de novas fontes de energia, como petróleo e eletricidade. Na terceira fase, nós temos aí a introdução da tecnologia, né, da automação no processo de produção industrial, e aí com a questão da robótica, né, com programas que controlam as máquinas, certo? É o processo automático. E a quarta fase, que apresenta-se aí como a era do conhecimento, as principais inovações tecnológicas em automação, controle e tecnologia de informação, né, com a produção que pode acontecer de maneira remota. Eu estou num país e, através de um programa de computador, eu posso liderar, comandar o processo de operação de máquinas em um outro local, certo?
mostrando aí uma eficiência no processo de automação. Essa produção ela é customizável, quer dizer, com introdução de características específicas de acordo com os desejos, de acordo com os anseios dos consumidores, né, que lembra a gente o toyotismo, né, e a introdução da internet, né, como uma forma de acesso a esses produtos, né, e disponibilização desses produtos, né, o mercado da informática, né, a venda de produtos virtuais e o armazenamento em nuvem dos dados, né? Quer dizer, você faz a solicitação do produto e aí o produto vai ser disponibilizado em nuvem através de um sistema de informações da internet, né? E aí o momento que vai marcar essas revoluções, né? As características, as referências geográficas que vão marcar essas revoluções aí seriam o imperialismo, né? Porque a industrialização ela começa no período do imperialismo, e a globalização, que vai ser essa nova cara da indústria, esse novo momento da indústria que vai produzir aí um grande desenvolvimento tecnológico na produção industrial, certo? Então, os dois que marcam a industrialização seriam imperialismo e globalização. Na nossa próxima aula, a gente vai tratar sobre industrialização. Nós ainda não concluímos nosso estudo sobre industrialização e, dando sequência aos estudos do nosso livro didático, a gente vai tratar sobre a industrialização na forma de transição da economia planificada socialista para a economia de mercado capitalista. E isso traz como foco dois países que se destacam nesse grande desenvolvimento industrial na indústria de transição, que são a Rússia e a China, certo? Então, até o nosso próximo encontro. Aguardem as orientações que a gente vai dar para vocês para os nossos próximos encontros. Até breve. Tchau, tchau.